Beleza? Então vamos lá. Flamengo detalha assalto nas receitas do Maracanã e revela planos ambiciosos para o estádio. Então vamos lá. Na reunião, deixa eu ver quem assina aqui a matéria. Matheus Celani, tá aí. Na reunião realizada nesta segunda-feira do Conselho Deliberativo do Flamengo, o clube apresentou um balanço detalhado das ações implementadas para otimizar a gestão do Maracanã, que resultam em um aumento significativo de receitas com o estádio, com destaque para a bilheteria. O principal jogo do Brasileirão de 2025 em termos de lucro para o Flamengo foi a 13ª rodada contra o São Paulo, quando o clube arrecadou 4.693.000 de bilheteria bruta e ficou com 3,06 milhões líquidos, o que representa 65,3% da renda total da partida. No total, nas 9 partidas como mandante no Brasileiro, o Flamengo soma 19,67 milhões em renda líquida, o que já supera todo o montante arrecadado em 2024. Ou seja, a gente aqui já praticamente já um semestre fechado, a gente já teve uma arrecadação maior do que 2024 inteiro, né? Aí, abrindo aspas aqui, com algumas aspas da reunião, né, que o Mundo Bola Flamengo trouxe da reunião. Abre aspas aqui ao BAP. O Flamengo passou a definir absolutamente tudo que tinha lá e onde havia possibilidade de correr riscos, a gente corria riscos. Quando você é dono da sua casa, quem tem que comandar o processo é você. E o Flamengo assumiu esse papel, não abriu mão. Assumiu o risco, assumiu a responsabilidade e, com isso, conseguiu fazer uma operação bem mais eficiente. Isso que está acontecendo hoje no Maracanã é fruto disso. Basicamente, ele está dizendo assim, o Flamengo tomou as rédeas, né, na operação do Maracanã. A reunião desta segunda detalhou ainda as medidas adotadas para reduzir custos, renegociar contratos e implantar novas fontes de receita, como a revisão dos camarotes, melhorias no estacionamento e vendas antecipadas de ingressos. Também foram apresentadas as ações de infraestrutura e os planos para 2025 e os próximos anos, além da parceria com a empresa Ferg para diagnóstico e aprimoramento da gestão do estádio. O Flamengo projeta manter essa tendência de crescimento e sustentabilidade financeira, colocando o Maracanã como um ativo fundamental para a saúde econômica do clube e para a experiência dos torcedores. Tá? Redução de custos, renegociação de fornecedores e queda de até 30% nas despesas. E aqui tem algumas imagens, né, que foram apresentadas lá na reunião, que traz aqui o Mundo Bola. O que fizemos, ações corretivas urgentes, tá? Então, aqui, ó, mais receitas e conforto com recuperação das áreas de estacionamento e desembarque com aumento de receitas, demarcação das vagas de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, criação de novo estacionamento no P11 para 400 veículos, organização do estacionamento P2 com demarcação das vagas, criação de áreas embarque e desembarque no P9 para acesso direto às cadeiras e Maracanã+, aumento da receita do estacionamento e viabilização de um novo produto. Agências de turismo iniciaram no pós-mundial, venda de pacotes com ingressos premium mais hospitalidade. O que fizemos? Ações corretivas urgentes, redução do custo de eletricidade, mesmo em cenário de bandeira vermelha, acordo estratégico com Light para fornecimento de energia elétrica dentro das regras do Mercado Livre, redução direta durante bandeira vermelha de até 30%, efetivo a partir de agosto de 2025. Então, ou seja, a gente ainda vai ter uma diminuição ainda no caso na conta de luz que o Flamengo tem, né, no Maracanã. Troca dos refletores e iluminação interna sendo gradualmente implantada ao longo de 2025 por tecnologia LED, mais redução futura da conta. Redução da conta, conjunto das ações deve melhorar 1,5 percentual, né, adicionalmente na margem de jogos até o fim do ano. Aí segue aqui. Ampliação da segurança e redução ainda maior do cambismo e custos com a implementação da biometria. Reconhecimento facial implementado em todas as entradas do estádio, exceto camarotes e cativas, em fase de implementação até setembro de 25. 93% acessam o estádio com biometria, apenas 6% camarote cativas em implementação e menos 1% outros passam por contingência manual. Com o fim da implementação, novas negociações de redução dos custos de fornecedores de biometria e acesso estão em curso e devem aumentar ainda mais a margem para 26. Em dezembro de 24, aumento do lucro nas vendas dos camarotes. Em dezembro de 24, a renovação dos camarotes já em curso. Identificamos múltiplas unidades com o mesmo titular,
utilizadas para revenda e compradores inadimplentes. Renovações não concorrenciais, apenas 11 disponíveis. Ações urgentes, veto para inadimplentes contumazes, então o cara comprou, não pagou, não vai poder comprar mais. Proibição da venda de mais de um camarote por CNPJ CPF. Leilão dos 11 camarotes livres, com elevado ágio médio, 70%, em relação aos valores renovados automaticamente, sem concorrência, apenas uma semana antes. Alteração da data do processo de concorrência, dezembro é tarde, né? Ou seja, vão aumentar essa margem ali para poder vender, não deixar para vender somente em dezembro, ou seja, vão vender a temporada de 25, de 26, já começa agora em 2025. Grandes empresas, agências já têm em dezembro 100% dos orçamentos de marketing alocados para o ano seguinte. Compradores atuais, pequenas empresas ou pessoas físicas com menor pagamento e baixo consumo de catering. 2025, leilão de todos os camarotes inicia em outubro, prospecção em agosto. A médio prazo, escalonar a oferta de camarotes para aumentar a disputa. Queda dos custos dos fornecedores ligados à operação de jogos. Ampla revisão operacional de custos em todas as linhas. Ação inicial, redução mínima de 10% nos contratos de prestadores de serviços, né? Vocês viram ali, acho que foi o Severiano falando que em algumas revisões que foram feitas, isso chegou a 20%, né? Ações estruturantes, dimensionamento de quadros e despesas avaliadas e aprovadas pelo Flamengo jogo a jogo, público, funções e quadros de trabalho, negociação dos contratos de maior custos, ações geraram economia média de 20% com fornecedores de serviços, exemplo, segurança, inclusive votou recentemente a renovação de contrato com a Sunset. Contudo, negociações em andamento devem gerar novos ganhos, exemplo, limpeza, grades e estádios. Então, tá aí. Seguindo, o Flamengo realizou uma revisão rigorosa em todos os contratos com fornecedores do Maracanã, que resultou em uma redução mínima de 10% dos valores pagos, em alguns casos, economia de até 20%, especialmente em serviços de segurança. Abre aspas aqui ao presidente. Na questão dos fornecedores, a gente foi para cima de todo mundo, revisamos todos os contratos. Isso não é fácil, não é apenas reduzir pelo simples fato de cortar. Você tem que negociar e conseguir qualidade para que o serviço continue adequado. Conseguimos sim fazer um trabalho onde tivemos uma economia real significativa, é a gestão ativa que faz diferença. Outro ponto fundamental foi o acordo com a Light, né, que a gente falou aqui. Abre aspas aqui novamente ao presidente BAP. A energia elétrica era uma das maiores despesas que a gente tinha no estádio. Fizemos uma série de acordos e investimentos que nos dão a certeza de uma conta muito menor, não só para agora, mas para os próximos anos. Isso dá sustentabilidade para o Flamengo. O clube também ampliou a implementação da biometria no estádio para garantir segurança e controle mais eficiente, o que também reduz custos com o pessoal e permite novas negociações com fornecedores da área. Com essas medidas, as despesas operacionais do Maracanã caíram de mais de 965 mil por partida para uma média entre 647 mil a 755 mil. Ou seja, a gente saiu quase, né? Cada jogo no Maracanã, por conta das despesas operacionais, custava quase R$ 1 milhão. Um ponto muito importante explicado na reunião é o que o Maracanã está dando superávit, então não precisa mais cobrar aluguel de Flamengo e Fluminense, já que a redução do aluguel foi apontada como possível maquiagem para os bons números, o que a demonstração contraria. Então, eu não quis trazer isso aqui, mas teve algumas pessoas da gestão anterior que, quando saíram as primeiras notícias dizendo que o Flamengo havia feito uma redução, né, ou seja, feito um corte de custos muito grande na operação, e isso estava gerando um lucro maior, algumas pessoas, né, pessoas influentes na gestão anterior, apontaram que isso se dava a uma maquiagem, porque o que somente teria feito a diretoria atual seria cortar esse valor do aluguel que era colocado ali no borderô, e a gente via, né? E aí o BAP respondeu isso, dizendo que não há mais essa necessidade de colocar, né, esse valor de aluguel, né, pelo valor, se não me engano, acho que era 350 mil, algo assim, porque hoje o Maracanã é superavitário, tá? E aí a gente viu aqui que não foi só isso que acabou aumentando o lucro do Maracanã e diminuindo os custos, né? Várias questões, várias ações foram tomadas, contratos revistos para poder diminuir os custos e aumentar a receita e, principalmente, lógico, o lucro líquido que o Flamengo tem por partida. Então, aqui, ó, o estádio do Maracanã hoje é superavitário, portanto, não precisa cobrar aluguel de Flamengo e Fluminense para equilibrar as contas. E aqui, né, os dados aqui, né, e gera recurso suficiente para pagamento da obrigação de CAPEX sem necessidade de aporte dos sócios. Então, mostrando ali
que, como diz aquele vídeo que a gente acabou de ver, Flamengo e Fluminense não precisam complementar a receita, porque hoje o Maracanã se paga, e não só se paga, ele dá lucro. No caso, o Maracanã S.A., a empresa. Então, aqui, aumento de receitas de camarote, estacionamento e vendas antecipadas. Na receita, o Flamengo atuou de forma estratégica para aumentar os ganhos com as áreas comerciais do estádio. A gestão dos camarotes foi um dos focos principais, com uma revisão profunda para identificar casos de múltiplas unidades com o mesmo titular, renovação de concorrência, aquilo que a gente está vendo aqui. Então, abre aspas aqui ao presidente. Os camarotes eram uma área que tinha muito dinheiro parado ou mal aproveitado. A gente precisou revisar tudo, até para entender quem estava usando e como. Fizemos um leilão e conseguimos vender essas unidades por valores muito superiores aos praticados antes. Isso é dinheiro novo entrando para o Flamengo. Aqui também na questão do estacionamento, né? Então, abrindo aspas aqui ao presidente, o estacionamento é uma fonte de receita que muitas vezes passa despercebida, mas que pode ser explorada de forma eficiente. Organizamos melhor tudo para que o torcedor tenha mais facilidade e o clube mais receita. Outra ação importante é a antecipação de venda de ingressos, que permitiu maior planejamento e garantia de lotação nos jogos. Há novas regras no Maracanã+, que oferece um lugar marcado para todos os torcedores, e a venda de ingresso VIP para turistas estrangeiros via agências de turismo também foram lançamentos que contribuíram para o aumento da receita, tá? Aí aqui, ó, melhorias na infraestrutura e experiência do torcedor. Então aqui, ó, gramado perfeito o ano todo, adequado ao estilo de jogo do time. Recuperação do gramado e mudança no processo de manutenção. 2 gramados reservas em Saquarema, possibilidade de troca imediata. Então, se o Flamengo precisar trocar hoje, ele já tem esse gramado que está sendo, né, preservado, cuidado lá em Saquarema. Foco de investimentos em prevenção, manutenção e não em reparação. Gramado de 2025 não é problema, sem alteração na quantidade de jogos. Aí segue. A qualidade do gramado, que era um problema, foi solucionado com uma mudança no processo de manutenção, focada na prevenção e não na reparação. O Flamengo ainda mantém 2 gramados reservas em Saquarema para garantir sempre a melhor condição. Aspas, aqui do presidente. O gramado em 2025 não é problema, a gente fez questão de investir tempo e dinheiro para que o campo esteja sempre em ótimas condições. Sabemos que isso é fundamental para o espetáculo e para a segurança dos jogadores. Além do gramado, o clube criou um estúdio para a Flamengo TV, beneficiando o público que acompanha o time para televisão e digital. Outro destaque foi a inauguração do Maracanã Club, um espaço prêmio para proprietário de cadeiras cativas no quarto andar do estádio, que também é uma fonte importante de receita. Aspas do presidente. Melhoramos a infraestrutura pensando no torcedor e na sustentabilidade financeira. O Maracanã Club é um espaço que agrega valor e gera receita para o Flamengo com conforto e exclusividade para os sócios. Aí, voltando aqui, há também planos envolvendo as arquibancadas do estádio. O Flamengo estuda a retirada de algumas cadeiras dos setores de norte e sul, além de uma rede de segurança no setor visitante. A rede liberaria 4.000 lugares que ficam fechadas nas partidas. No total, a retirada das cadeiras e a aproximação dos setores inferior de medida visa alcançar até 81.000 pessoas nos jogos e aumentar a acústica do local. Tá? Seguindo, superávit do Maracanã é fundamental para o Flamengo investir em estádio próprio. A gente vai falar depois disso aqui também, tá? Então, eu tô seguindo aqui, mas depois a gente vai falar essa questão de capacidade do estádio e tal, retirada de cadeiras, a gente vai entrar nesse assunto especificamente. BAP também destaca que o superávit do Maracanã é essencial para o Flamengo manter sua saúde financeira e pensar no projeto do estádio próprio. Foi a única menção ao estádio feita pelo presidente durante a reunião do COD. E aí, aqui, só fazendo uma observação, né, que tinha saído, a gente trouxe aqui para vocês que não fazia nem sentido o BAP partir para algo contra o sonho de construir o estádio, politicamente falando, financeiramente falando, administrativamente falando, não fazia sentido nenhum, sob qualquer ponto de vista, o BAP se colocar contra. E também que aquela nota dada pelo Lauro Jardim, passada por algum conselheiro para ele, eu não sei como é que foi a apuração ali, aquilo não fazia sentido algum, até porque, primeiro, a reunião de ontem não foi uma convocação, foi um convite, tá? A reunião de ontem foi uma espécie de prestação de contas. Outras reuniões com o mesmo formato foi feito também esse ano. Então, ou seja, os conselheiros que ontem estiveram assistindo, tanto remotamente como presencialmente, estiveram lá por convite e não tinha qualquer pauta com votação para deliberar nada. Então, não fazia sentido que o BAP, que aquela nota que dizia que o BAP ia levar para que
o Flamengo votasse né, para devolver o dinheiro, alguma coisa assim e tal, e que ele iria decretar o fim do sonho do estádio. Então, esse trecho aqui da matéria fala que ele só mencionou o estádio próprio uma vez, né? Uma vez aqui nesse momento, né? Foi nesse momento aqui dizendo que, né, o superávit do Maracanã é essencial para pensar no projeto do estádio próprio. E foi a única menção que ele fez sobre estádio próprio. Seguindo, para ele, o Maracanã precisa ir além da função tradicional de receber jogos e deve gerar receitas em dias sem partidas, como eventos corporativos, vendas de cadeiras cativas e number rights, aumentando a margem operacional do clube. Isso cria uma base sólida para que o Flamengo não dependa exclusivamente dos jogos para equilibrar as contas do estádio e possa investir em novos projetos. Isso aí é o que qualquer estádio moderno, quando, né, na sua exploração, né, você parte disso aí. Quanto o estádio também reverte para você de receitas em dias que não tem jogos. É essencial, né? Além disso, o BAP explica que essa autossustentabilidade do Maracanã mantém acesa a chama do sonho de ter uma arena própria. Sem esse equilíbrio, seria inviável planejar e executar um estádio novo, pois menos jogos no Maracanã significam menos receitas e menos recursos para investir. Por isso, o clube tem buscado diversificar as fontes de receitas e otimizar o potencial do estádio para garantir um futuro financeiramente saudável e promissor. Aspas. Se o Maracanã não for autossustentável, não tem chance de você ter outro estádio em hipótese nenhuma, porque quanto menos você jogar no Maracanã, menos recursos ele tem. Por isso é fundamental que o Maracanã tenha outras receitas para além de jogos, seja para melhorar a nossa performance lá, a nossa margem operacional, seja para possibilitar que o Flamengo jamais, ao longo desses 20 anos, tenha que aportar dinheiro para o Maracanã. Então você imagina, você está construindo um estádio, o que, né, você, obviamente, você já vai diminuir o número de jogos do outro estádio que você tem, e esse estádio não gera lucro. Você tem que tirar dinheiro, né? Tirar dinheiro próprio para você tirar o estádio do vermelho. Né? Então, seguindo aqui agora, ó, planos para o futuro, 25, 26 e 27. O Flamengo não pretende parar e já tem planos ambiciosos para os próximos meses e anos. Criação de escritórios para Flamengo e Fluminense, implantação de um museu do futebol e novo Maracanãzinho, troca dos telões do estádio, revitalização do sistema de som, modernização do sistema CFTV, manutenção da cobertura do Maracanã, retrofit do sistema de ar-condicionado, implantação de sala sensorial para melhor experiência, inclusive isso mostrou no vídeo, ampliação e renovação das áreas de concessão de alimentos e bebidas. Aspas do presidente. Temos um compromisso claro com o futuro do Maracanã. São investimentos que visam garantir que o estádio continue sendo referência, não apenas para o futebol, mas para o entretenimento como um todo. Queremos que o torcedor tenha cada vez experiências cada vez melhores. E falando aqui, né, você buscando ali maneiras de novas receitas de como explorar o Maracanã, que é o Flamengo avança e projeta recorde com o number rights do Maracanã. E aqui, já colocando que tem essa imagem que foi feita lá no conselho, e também vai ter também exploração dos sector rights, que são os setores, né? Você vai vender, tipo, o setor norte, então, sei lá, setor norte, setor norte, sei lá, deixa eu pegar uma marca aqui, setor norte Adidas, setor norte, setor sul Pixbet, alguma coisa assim. Estou dando um exemplo, né? Ou pode ser setor Pixbet, setor Adidas e tal. E o Maracanã, a ideia ali, o nome Maracanã não sai, tá? Então seria Maracanã ABCD que eles colocam ali como exemplo, ou então ABCD Maracanã. Ou o nome do Maracanã vai vir antes do nome do, né, do dono do nome White, ou depois. Então, seguindo aqui, ó, nesta segunda, na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, deixa eu pegar aqui quem está assinando a matéria também, é o Matheus Celani. Na reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo revelou negociações em curso para o nome White do Maracanã. Segundo a diretoria, existem 5 interessados ativos com a expectativa de fechar um contrato que pode atingir 60 milhões por ano, valor superior às estimativas anteriores de 40 milhões anuais, projetando um acordo recorde no mercado nacional. Então, segundo a diretoria, já tem ali, parece que até a Brahma, tá? Seria uma dessas empresas interessadas, né? Então, seguindo, o clube destacou que essas negociações fazem parte de um projeto mais amplo da dupla Fla-Flu, que envolve não apenas o nome White, mas também a venda dos sector rights, ou seja, direitos de nomeação
para setores específicos do estádio, o que pode ampliar ainda mais as receitas. A apresentação contou com exemplos visuais ilustrando como o estádio poderia ser renomeado, como eu falei ali, Maracanã, e vindo o nome do patrocinador, né? Então, antes ou depois do nome do Maracanã. Ainda foi ressaltado que o clube busca parceiros comerciais de grande porte e renome para garantir a compatibilidade com a história do Maracanã, preservando a imagem do estádio, que é um patrimônio cultural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Por isso, o nome oficial do estádio deve continuar sendo Estádio Jornalista Mário Filho, e qualquer alteração na fachada necessitando de autorização prévia do órgão. Então, não vai mudar o nome original do estádio, né? Que o Maracanã não se chama Maracanã, é popularmente conhecido como Maracanã, mas é Estádio Jornalista Mário Filho, e não vai mudar o nome, vai ser só um nome fantasia, né? Além do nome Right, o projeto estratégico do Flamengo para o estádio prevê a exploração de novos negócios, incluindo eventos corporativos, lazer em dias sem jogos, restaurantes, diversão e o licenciamento de produtos com a marca Maracanã. Essas ações visam fortalecer a gestão do Maracanã e garantir receitas que possam ser reinvestidas em melhorias da infraestrutura e na experiência do torcedor. A primeira notícia sobre a possível venda do nome White foi em abril, momento que os clubes ainda estudavam a possibilidade. Em junho, o governador Cláudio Castro afirmou que não tinha sido comunicado oficialmente e falou sobre o assunto em tom pessimista. Até agora não teve conversa alguma, não obtive resposta, mas já pediu um estudo do edital, né, de licitação do Maracanã para ver se isso é possível. Fiquei sabendo pela imprensa. Até agora os clubes não formalizaram. Eu vejo com um pouco de ceticismo e dificuldade pelo fato de o Maracanã ser todo tombado. Tem que ver na legislação. O Maracanã é a casa do futebol brasileiro. Não sei se a torcida se acostumaria a chamar de outro nome. Disse apenas, apesar de garantir estar 100% aberto ao diálogo. Contudo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, afirmou que é possível conseguir a autorização para explorar o nome do Maracanã comercialmente e os clubes seguiram com o projeto. Então, o IFAM deu ok, provavelmente teria que passar ali pela Câmara Estadual, né? Uma aprovação dos deputados estaduais, e aí você seguiria. Então, tudo ali do Maracanã depende de aprovação e articulação política. E lembrando que assim, o BAP ele tem esse trabalho, né, de se relacionar muito bem politicamente também, assim como a tua gestão tinha essas ligações, e o governo Cláudio Castro, para poder, sei lá, buscar uma articulação com a base de apoio e tal, acho que não seria nenhum problema nesse sentido, se depender, né, se for, se precisar de uma aprovação, né, na Casa Legislativa aí do Estado do Rio. Seguindo, agora uma matéria do Globo Esporte, BAP revela plano de retirada de cadeiras do setor do Maracanã e responde sobre novo estádio do Flamengo. Em reunião do Conselho Deliberativo, o presidente faz a apresentação sobre medidas que ajudaram o clube a potencializar receitas, né? Então, aqui, ó, as mudanças na operação do Maracanã foram um tema de uma reunião do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira. O presidente BAP fez uma apresentação sobre medidas que ajudaram o clube a potencializar as receitas do estádio e expôs outros planos da diretoria, entre eles o de retirar cadeiras de 2 setores para ter mais torcedores nas arquibancadas. E lembrando que para tirar as cadeiras também dependeria dessa aprovação ali, vamos dizer assim, política, né, que dependa de uma articulação política. Só no primeiro turno do Brasileiro, o clube soma 22,4 milhões de lucro com bilheteria, quase 4 milhões a mais do que arrecadou em todo o campeonato de 2024. Segundo os números apresentados pelo presidente, o Flamengo aumentou em 61% as receitas do Maracanã e reduziu quase 6% das despesas. Ou seja, de 6% que ele reduziu da despesa, ele aumentou em 61%, né? Impressionante esses números aqui. Entre as medidas adotadas, tudo aquilo que a gente viu, né, aqui estão mudanças no processo de venda de ingressos, melhorias no estacionamento, negociação com fornecedores, troca de refletores, acordo com a Light, a venda de camarote. Outra medida foi aumentar o acesso por biometria no estádio, que hoje abrange 93% das entradas, deixando de fora apenas camarote e cadeiras cativas. Aí aqui vem esses números aqui, ó, aqui, ó, a comparação de 24 com 25, né? Lucro total do ano passado, 24, foi de 18 milhões. Esse ano o lucro já está em 22, então, ou seja, tem a possibilidade aí, a depender também da equipe, de até dobrar esse valor. O maior lucro, tá, de 2024 foi no jogo Flamengo 1, Vasco 1, né? 1 milhão e 700 mil. O maior lucro até agora
em 25 foi no jogo Flamengo e São Paulo, né? 3 milhões de reais. Média de lucros de 2024, 1 milhão e 40 mil. Esse ano a média está sendo de 2 milhões e 200 mil. Maior despesa, né, de uma partida foi lá em 24, Flamengo 1, Vasco 1, né? Que aqui o Flamengo teve que pagar, né? 2 milhões e 107 mil. Desse ano foi no jogo Flamengo 1, Inter 1, né? Lá no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Foi 1 milhão e 600 mil reais. Média de despesas do ano passado era de 1 milhão e 800 mil. A média de despesas esse ano é de 1 milhão e 400 mil, né? Aí segue. Um dos pontos levantados por conselheiros na reunião foi a redução drástica no valor cobrado de aluguel. Ou seja, as despesas do Flamengo com jogos teriam diminuído também porque o valor do aluguel do Maracanã passou de 350 mil para 10 mil de um ano para o outro. Essa redução impactaria nos lucros da Fla-Flu Serviços. O clube rubro-negro tem 65% de participação. Lembrando, isso aqui foi um questionamento feito, né, de maneira, vamos dizer assim, política, né, mas acho que importante. E isso foi respondido ontem, como eu trouxe aqui para vocês, né? O presidente disse que, como o Maracanã tem apresentado superávit, não é preciso mais cobrar aluguel de Flamengo e Fluminense, que dividem a administração do estádio. Mas, caso outro clube que não utilize o campo com frequência jogue no local o aluguel seria cobrado. O Vasco quer jogar lá, o Flamengo vai cobrar o valor normal de aluguel. Se há redução nos ganhos rubro-negros na empresa, o aumento da receita do clube com o estádio é mais lucrativo, no fim das contas. A engenharia tributária é uma explicação para a melhor performance financeira. Então, basicamente, está dizendo aqui a matéria que o Flamengo pode ter diminuído o lucro da empresa, mas o clube, no caso a empresa, o Maracanã S.A., mas o clube vem aumentando o seu lucro. Abre aspas aqui. O estádio do Maracanã hoje é superavitário, portanto não precisa cobrar aluguel de Flamengo e Fluminense para equilibrar as contas e gera recursos suficientes para pagamentos de obrigações sem necessidade de aporte dos sócios. A construção do estádio no gasômetro também foi abordada por conselheiros no encontro. A compra do terreno completou um ano no dia 31 de julho, mas uma reportagem já mostrou em imagem que muito pouco foi feito no espaço até aqui. Até porque o Flamengo não pode fazer nada no espaço, tá? Lembrando que o Flamengo só pode mexer, o Flamengo só pode fazer qualquer intervenção no terreno, tá? Qualquer intervenção no terreno quando a Naturgy sair de lá. Então, assim, o Flamengo hoje, juridicamente falando, não pode sequer cavar um buraco. Isso eu estou falando, colocando de uma maneira assim, na letra fria. Obviamente que para fazer os estudos que foram encomendados, teve que se mexer lá no solo e tal, mas para o Flamengo fazer algumas coisas maiores lá dentro do terreno, a Naturgy tem que sair de lá. Então, assim, dentro dessa questão aqui, não entendi essa colocação, mas beleza. Há previsão de outra reunião para debater o tema, mas o presidente disse que os estudos de viabilidade econômica e financeira encomendados pelo Flamengo estão para sair e reforçou que a potencialização do Maracanã ajudará o clube no projeto do novo estádio. Planos para melhorar os números, né? Na apresentação foram apresentados planos que visam aumentar mais o lucro do Flamengo com o Maracanã. A diretoria encomendou estudos para colocar mais torcedores no estádio e considera, por exemplo, a retirada de algumas cadeiras nos setores norte e sul. O sistema de acústica também deve receber melhorias, visando aumentar a sensação de pressão. O clube ainda estuda colocar uma rede protetora na torcida visitante, o que permitiria abrir um setor do estádio, mais um setor do estádio para os rubro-negros, que seria ideal. Prejudica a visão. Qualquer estádio hoje que a gente vai aí tem rede de proteção, Allianz Parque, e ninguém vai estar dizendo que prejudica a visão do torcedor visitante, né? Então, se os outros fazem, o Flamengo também pode fazer e vai ganhar mais com isso. Sobre a retirada das cadeiras, que poderia aumentar a carga do setor em pouco mais de 800 ingressos, sócios ponderaram a preocupação em prejudicar as torcidas organizadas e a atmosfera do estádio. Outra possibilidade comentada foi de cessão do Maracanãzinho para outras empresas, com conversas já rolando com empreendimentos do ramo de entretenimento. Em outubro, será realizado um show musical no Maracanã, mas o evento é uma agenda do governo do estado e não tem relação com os clubes. O contrato de concessão do Maracanã, a dupla Fla-Flu, prevê a obrigação de investir 390 milhões em melhorias no estádio. Deste valor, 190 milhões precisam ser gastos nos 3 primeiros anos e 70 milhões têm que ser destinados ao Maracanãzinho. Tá? Então, esse valor aqui, obviamente, 390 milhões não é no ano, né?
durante o contrato. BAP voltou a tratar da venda do nome White no Maracanã com a perspectiva de conseguir mais receitas, citou que há empresas interessadas, o processo depende da aprovação do governo do estado. O presidente também revelou planos para a implementação de um museu no Maracanã, aproveitando o acervo da CBF, tá? Então, tem mais essas questões aí, que algumas eu acho que devem demorar um pouco, porque depende da aprovação, né, do governo do estado e demandam um pouco mais de tempo, mas que são ótimas ideias. E aqui, para entrar num campo que eu acho importante, que é para dizer, né, que, cara, assim, é uma promessa cumprida, tá? Pela gestão do BAP, uma promessa feita durante a campanha e que está sendo cumprida agora. Aqui, ó, na parte 6 lá do plano de governo, ele fala da patrimônio, proteção, valorização e crescimento, Maracanã, manter o Maracanã sustentável e rentável, manter com excelência a concessão de 20 anos do estádio do Maracanã, com a gestão compartilhada com o Flamengo, melhoria da margem operacional do estádio para 50%, né? Então, ou seja, ele conseguiu melhorar, inclusive, já acima disso, né? Margem essa que hoje é a pior do Brasil. Lembrando que o Flamengo tinha uma margem operacional do estádio em torno de 31%, né? E eles conseguiram praticamente dobrar essa margem aqui, ou seja, acima dos 50% que ele prometia durante a campanha. Exploração dos espaços do complexo visando melhorar a experiência dos torcedores, especialmente no match day, estacionamento, acesso, serviço, tudo que a gente viu aqui. E isso é importante e não vale só politizar, óbvio que tem a política aqui nessa questão, mas, na verdade, é não fazer politicagem. Como eu disse, mas ele tá fazendo mais do que a gestão anterior. Sim, a promessa foi essa. Então, assim, a gente parte da comparação porque a gente tem a gestão anterior, dentro da gestão do Maracanã, né, da administração do Maracanã, como premissa de comparação. Mas o fato do BAP estar fazendo um trabalho aumentando os lucros foi o que ele prometeu. Ele prometeu ser melhor do que o Landim fazia. Então, criar narrativa, criar situações em cima disso, eu acho que não vale a pena e não acrescenta nada. O que a gente tem que olhar aqui é que ele fez uma promessa e, além dele ter cumprido a promessa, ele superou a expectativa do que ele havia prometido. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o Flamengo, que é o mais importante aqui. É o mais importante. O Flamengo ganhar, o Flamengo, né, ter possibilidade de ter mais receitas, de melhorar a, a imagem também, melhorar a gestão e mostrando também que o Flamengo, quando tiver seu estádio, vai ter plena capacidade para poder gerir o seu próprio estádio, de operacionar o seu próprio estádio, né? Mostrando que o Flamengo é capaz de fazer isso. E outra coisa importante também, né, é que são novas receitas, né? Que são outras promessas também que o BAP fez, novas receitas.